João 7. Mas lá em 1 João também tem esse mesmo texto. Mas vamos entender por esse texto aí mesmo. Repete a leitura. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. A pergunta é, por que João está escrevendo desta forma aí? Ele está escrevendo no século I. Por que ele está escrevendo dessa forma aí? Que tem os falsos mestres. Sim. Por que ele está dizendo? Quem não confessar que ele veio em carne, esse aí já tem o espírito, não é o anticristo. É o espírito do anticristo, que é o diabo encorado no corpo. Por que ele fala dessa forma aí? Baseado no que eu expliquei semana passada e no que está na apostila aí sobre o gnosticismo. Por que João está combatendo isso aí? Dando ênfase a esse aspecto aí. Vamos lá, como é que vocês estão aí? Tem também 1 João 4, o 3. Pronto, esse texto aí também. Os dois textos vão se emanar. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Pronto, os dois textos aí estão falando do mesmo assunto. Minha pergunta para vocês é, vocês já leram esse texto várias vezes? Possa ser que até pregaram sobre esse texto, mas por que João está falando desse jeito nas duas epístolas? Que aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, seja filho do cão. Por quê? Lembra que eu expliquei sobre o gnosticismo, que eles eram dualistas, espírito bom, matéria ruim. Se a matéria é ruim, o ente divino não pode se tabernacular numa matéria ruim. Então João está combatendo aí exatamente essa ideia. Essa ideia gnóstica. Porque o gnosticismo ele trabalha assim. A matéria é má e o espírito é bom. Se a matéria é má e o espírito é bom, o espírito não pode encarnar naquilo que é mal. Logo, nós estamos falando do ente divino. Jamais o ente divino poderia se tabernacular na matéria que é má. O que João está dizendo? Quem não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse aí já tem o espírito do anticristo nele. Porque qual que é a doutrina básica nossa? Qual é a doutrina básica nossa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim, mas qual é a doutrina básica nossa sobre Cristo? Ele veio como homem. Que ele se encarnou, que ele veio como homem, ele tomou forma humana. Então negar isso é o espírito do anticristo já trabalhando na vida dessa pessoa. É a mesma coisa dos crentes que não conseguem entender. Quando você vai falar, porque você vai falar hoje, por exemplo, e essas negações do gnosticismo, ela tanto vai para o filho quanto vai para o espírito, lembrando que está sempre defendendo a divindade de Deus. Tá? E então o que acontece? Tem muitos irmãos que tem hora que fala como um gnóstico. Porque quando você fala de Jesus, o que a pessoa fala para você? Não, irmão, mas nós estamos falando de Jesus. Muito bem. Mas estamos falando de um ser angelical? Sim ou não? Não. Nós estamos falando de um ser divino que se tabernaculou em uma matéria má, só que não carregou o estigma do pecado nele e mostrou. É o princípio homeopático. Como é que é o princípio homeopático? Você combate a doença com o quê? Com a própria doença. Então ele veio no princípio homeopático. Eu vou combater o pecado no seu próprio terreno. Então ele veio e mostrou, dá para servir a Deus mesmo neste terreno hostil que nós vivemos, que é o mundo, a qual habita o que? O pecado. O pecado habita em quem? No mundo ou em nós? Habita em nós. Então nós conseguimos vencer.
Certo? Porque se a gente não entender isso, o que vai acontecer? A doutrina basilar cai por terra. Se ele não veio em carne, ele só veio em espírito, então o que vai acontecer com 1 João capítulo 2, versículo 21? Vamos ler. 1 João não, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Vamos avançar aqui. 1 Pedro capítulo 3, capítulo 2 e versículo 21. Se a gente não entender que ele veio em carne, irmão, então esses versículos que nós vamos ler agora, esse mais alguns, não tem sentido nenhum para nós. Nenhum para nós. E tem muito crente que não consegue entender isso aí. Porque também muito pouco é falado disso aí nos púlpitos das igrejas. Foi chamado. Pois também Cristo... Vamos por partes iguais. Vamos ler a Bíblia direitinho. Porque para isto... Para isto o quê? Essa é a pergunta que tem que fazer antes de ler o resto. Porque para isto fosse chamado. Para o quê? Continua. Pois também Cristo padeceu. Olha, já está mostrando para quê? Porque Cristo também padeceu. Já está nas entrelinhas. Peraí, está nas entrelinhas. Se ele veio e padeceu, já na entrelinhas, que nós também vamos padecer, porque a morte de Cristo é a nossa morte, o sofrimento de Cristo é o nosso sofrimento, certo? Continua. Deixando-nos o exemplo. Pronto. Se ele veio para nos deixar exemplo, então eu tenho que concordar com a Bíblia. Ele veio em carne, e em carne ele mostrou que nós conseguimos viver para agradar a Deus. Para que sigais as suas pisadas. Olha lá. Para que sigais as suas pisadas. Então João está combatendo essa ideia, porque era uma forma de combater como é que fala? De combater a Trindade. Ele não pode ter vindo em carne, porque o ser divino não vai tabernacular naquilo que é mal. Então está combatendo a Trindade e está combatendo a Cristologia também. Porque a Cristologia, só aí, tá bom. Porque a Cristologia diz que ele veio em carne, morreu, viveu, morreu, ao terceiro dia ele ressurgiu, nos dando a garantia que o mesmo aconteceu com ele, aconteceria conosco. Então não entender isso é negar esse texto aí, que diz que nós temos que seguir as pisadas dele ou o exemplo dele. Vamos ler mais um texto, de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos ver. Aí é que cai por terra toda a estrutura doutrinária montada na questão do batismo do Espírito Santo. E Jesus... Só um momento. Eu sou pentecostal, meus irmãos. Há 34 anos. Eu sou pentecostal há 34 anos. No que é que eu não creio? Eu não creio que um crente só é batizado com o Espírito Santo após a conversão. Nisto eu não creio. Por quê? Porque se eu crer assim, esse texto também não tem sentido. Leia aí o texto que vocês vão ver. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Jesus o que? Cheio do quê? Nós acabamos de ler lá em 1 Pedro que ele veio para nos deixar exemplo. E agora nós estamos lendo que ele estava cheio do Espírito Santo para fazer o quê? Continue o verso 1 aí, velho. E foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Pronto. Agora vai para o verso 13. Acho que é 13 ou 14. Lê aí. Do mesmo capítulo. 4:13. Acabando o diabo, toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vê o 14. Do mesmo capítulo. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. Então, pela virtude do Espírito Santo, ele voltou para porque ele estava cheio do
Agora, para vocês não ficarem assustados no que eu acabei de dizer, vamos para 1 Coríntios. Ninguém é obrigado a acreditar como eu não, viu, minha gente? Vocês podem acreditar do jeitinho que vocês forem ensinar. Perdeu. Hã? Perdeu. Você perdeu. 1 Pedro, capítulo... 1 Pedro não, meus irmãos. Coríntios. Capítulo 12, versículo 3. 12, 3, leia. 12? 1 Coríntios 12, 3. Não é 3? 3. Quem achou, ler? Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. Pronto. Aí. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então quer dizer que um camarada que aceita Jesus, até o dito batismo com o Espírito Santo, ele fala o quê? Que Jesus é do diabo? Porque um crente, quando ele aceita Cristo, é porque o Espírito já está dentro dele. Porque sem o Espírito, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor. Ninguém. Então o batismo, que é o ato de imergir, e nos imergir em Cristo, acontece no ato da conversão. Porque todos que receberem Cristo de fato, dizem e vivem tendo Cristo como Senhor. Mas tem mais versículo aí, Benê. Pera lá. Tem mais um versículo aí. Versículo 13 do mesmo capítulo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Quando foi isso aí que a Daniela está lendo? Quando aconteceu isso aí? Fomos batizados em um só corpo. Quando aconteceu isso aí? Na minha vida, há 34 anos atrás. Quando eu recebi Jesus, o Espírito me batizou no corpo de Cristo, lá me selou, lá no corpo de Cristo, lá. E me colocou lá. Então, eu não creio, eu, Luiz, não creio nesse batismo que foi construído há mais de 100 anos. Porque esse batismo é uma construção teológica. Porque a Bíblia está dizendo que no ato nós somos imergidos pelo Espírito no corpo de Cristo. E só podemos dizer que Jesus Cristo é Senhor se o Espírito estiver em nós. Eu não tenho nada a ver com quem acredita assim, eu não debato com ninguém também, porque isso não é questão de salvação, meus irmãos. Isso é só questão de quando. Para mim, quando? No ato da conversão. Para outros, quando? Quando ele é batizado e tem evidência em línguas estranhas. Que a Bíblia também não diz isso. Que o sinal do batismo é evidências de falar línguas estranhas. A Bíblia não está dizendo que batismo, a evidência inicial é línguas. Qual é a real evidência de que um crente foi batizado de fato no Espírito Santo? E nós já lemos. Atos 10, 38. Todo crente cheio do Espírito Santo só sabe fazer o bem. Quanta desgraça, quanto desgraçado que nós estamos vendo na internet, falando línguas estranhas, feito o diabo, e são as pragas ruins dos infernos, arruinando com a fé do povo, arruinando com a igreja de Cristo, e se diz cheio, porque falam as línguas do diabo. Porque se é de Deus, você vai fazer o quê? Vai fazer o bem. A Bíblia está dizendo, não sei o que está dizendo. A Bíblia está dizendo, todo crente, se ele segue a pisada do Cristo, nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito e ele só andava fazendo o quê? O bem. Se nós estamos seguindo a pisada dele, nós estamos cheios do Espírito Santo e temos que fazer o bem, porque ele é o nosso padrão. Mas se não tiver bom, tem mais um texto. Efésios capítulo 1. Esse aí. Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Vamos ler. Agora é claro, né? Os pentecostais arrochados vai dizer que eu estou errado. Mas eu também estou nem aí. Eu quero que se lasque tudo para lá e me enche o saco.
que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, do Evangelho da salvação. Foste o que? Selado. Não é isso que está dizendo aí? Em 13. Em que também vós estáis depois que ouviste a palavra. Olha, irmão, olha. Depois que ouviste a palavra da verdade. O Evangelho da vossa salvação. Nós somos selados. Tendo nele crido, fosse selado Ó. com o Espírito Santo da promessa. Onde aconteceu isso, meus irmãos? Na minha vida, 34 anos atrás. Quando aceitei ele, ó, selou. Isto é meu, é propriedade minha. Selo significa propriedade. Então quer dizer que um crente que aceita Jesus, ele só vai ser selado quando ele falar chupa bala house, ripa lá para trás, siri canta, siri anda? Aonde, meus irmãos? Aonde? Diz aí pra Não mim. é essa não, agora é outra. Como é que é lá do carinha lá? Do trombadinha da fé? Não, porque o moleque lá. É, o trombadinha da fé. Como é que ele fala? King the Power. É? Esse aí tá selado é com o diabo. Lê o verso 14, que aí melhora mais ainda a dose. O qual é o penhor da nossa herança. Pronto. Diz que nós somos selados e que o Espírito é penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia. Você vai lá na caixa, quero comprar uma casa. O que você tem? Tenho minha Ferrari. Penhorou a Ferrari. Quer dizer, você está garantindo que você vai pagar. Porque a Ferrari é sua. Então Deus está dizendo, estou dando a primeira garantia. Ó, o Espírito está dentro de você. Quando? No ato da conversão. Acabou. Ah, mas e Atos 2, pastor? Aí sim, agora nós vamos falar. Eu estou vestido com uma camisa. Uma camisa de manga curta, estou vestido. Mas agora eu preciso me revestir com uma blusa de moletom, que é para poder esquentar e ficar aquecido. Atos 2 nada mais é do que um revestimento de poder para servir. Não garantir de que o Espírito veio em mim ali. O Espírito veio em mim lá no ato da conversão. Agora eu preciso estar o quê? Revestido. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 da couraça do Espírito. Se eu não tiver revestido de Deus, eu não faço nada. Simples assim. Agora acontece que se Jesus viesse hoje no meio pentecostal, ele não seria aceito. Por quê? Porque ele não grita feito um louco, não berra feito um doido, não fica falando línguas estranhas que a gente não vê, mas cada palavra que saía da alma dele, da boca dele, é um corte na alma humana. Mas no meio pentecostal, jamais eles acreditariam. Por quê? Ah, porque ele não fala língua estranha, ele não pula, ele não é do reteté, ele não é do manto. Mas quem é o nosso exemplo? O nosso exemplo é, como nós acabamos de ler, Cristo. Irmão, quando você tira Cristo da equação, tudo vai ruir. Tudo vai ruir. Não é a doutrina dos unicistas? Tirou a trindade da jogada, ruiu. Então, se você tirar Cristo da equação, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Não tem como. Cristo é o padrão. Não é nenhum dos apóstolos, como sempre falo na igreja. Nós não temos que seguir ninguém. Não temos que seguir Moisés, Abraão, nem Jacó, nem ninguém. O nosso modelo é quem? Tira ele da equação, vai dar tudo errado, como está dando tudo errado. Por quê? Porque estão tirando Cristo da equação. O mesmo que os hereges fizeram lá no século II e começou a dar errado, é o mesmo que estão fazendo hoje. Estão tirando Cristo da equação e olha para onde nós estamos caminhando. Para o caos. Um caos total, irmão, que você não sabe quem é quem mais. Por quê? Porque Cristo está saindo da equação. E estão colocando outra coisa no centro de tudo isso. Então é por isso que dá errado. Então por isso que João diz, olha, se você não confessar que ele veio em carne, este aí já é o espírito do anticristo trabalhando na vida dessa pessoa. Tudo certo, meus queridos? Tudo que eu expliquei está na Bíblia, tá? Que eu acabei de mostrar a vocês. Agora,
Mas eu creio assim, não tem problema nenhum, pode crer, nós não vamos nem debater, nós não vamos nem discutir, porque convicções não se discute convicções, cada um carrega a sua. E por que nós não vamos discutir? Porque isso não é questão para a salvação. A questão é quando. No meu caso, quando? 34 anos atrás. Para outros, quando? Quando de fato ele recebe lá o tal poder, que nem ele sabe explicar qual é que poder é esse, que você pede, que explica aí para mim. Não, poder, mas que poder? É poder, irmão, não enche o saco, é poder. Ele também não sabe explicar que poder é esse. Mas ele crê que o Espírito vem na vida da pessoa. Então isso não vai deixar de salvar ninguém. São maneiras de ver, e eu prefiro ver como a Bíblia vê, que eu acho mais produtivo. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas por quê? Sabão é IP. Meus irmãos. Vamos lá. Se não tem dúvida, vamos embora. Página 310. Então, o que acontece? João está dizendo, se tirar Cristo da equação, a fé vai dar errada. E é o que aconteceu no século II, e é o que continua acontecendo no nosso presente século. Os trinitários nominais, em sua concepção de trindade, os trinitarianos nominais não creem que o Filho é uma subsistência na essência, mas somente uma energia que procede dela. Então tirou Cristo da equação, o que sobrou? Uma energia, uma força, uma emanação. Então Cristo, ou tira Cristo ou tira o Espírito, acabou com tudo. Nós temos que crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa só essência, que não se divide, é una. E por isso não afirma a união da natureza divina, nem a humanidade de Jesus. É o que João está dizendo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne seja anátema. Hoje nós temos os unitários aí do nosso período, né? O pessoal briga muito com o pessoal da Voz da Verdade e outros aí. Os semi-arianos. Esse partido foi denominado como semi-arianos justamente por ocupar uma posição entre os arianos e os ortodoxos. Ou seja, esse pessoal é aquele pessoal que fica no muro, né? Eles não definem. Não estão com o pé aqui, mas na verdade estão em cima do muro. Criam que Deus, o absoluto, autoexistente, é uma só pessoa e que o Filho é pessoa divina de uma essência gloriosa semelhante, mas não a mesma do Pai. Então aí, o que aconteceu aqui? Vamos ver como é que vocês estão aí, ligados. Vou ler de novo. Este partido foi denominado como semi-ariano justamente porque ocuparam uma posição entre os arianos e os ortodoxos. Criam que Deus, o absoluto e autoexistente, é uma só pessoa, e que o Filho, pessoa divina de uma essência gloriosa, semelhante, mas não a mesma do Pai, e que o Pai foi gerado desde a eternidade no livre exercício da vontade do seu poder. Até aqui eu quero. Então ele diz que Deus é uma essência, Jesus é divino, mas é de uma outra. O que aconteceu aqui? Dividiu a essência. O que nós estamos explicando? Que a essência ela é indivisível. Não dá para dividir a essência. A essência é indivisível. O que eles fizeram? Para salvaguardar a unidade de Deus, dividiram a essência. Não, ele é semelhante ao Pai, só que de uma outra essência. Dividiu a essência, aquilo que é indivisível. Certo, minha gente? Essa foi a ideia disseminada primeiro por Orígenes e defendida com muita eloquência no concílio de Niceno por Eusébio, bispo de Cesareia, e por Eustáquio, bispo de Nicomédia. Parece que alguns dos semi-arianos concordam com os arianos em considerar o Espírito como a primeira e mais gloriosa criatura do Filho. Então, os arianos dizem que Cristo foi a primeira coisa criada e o Espírito a primeira coisa criada pelo Filho. Ou para eles é só uma energia,
Uma coisa que emanou de Deus aí para fazer qualquer coisa. Tudo bem até aí? Vocês conhecem alguma coisa de platonismo? Então vamos conhecer agora. O pensamento de Platão, ele é grego, então é um pensamento dualista. Ele trabalha com essa questão do dualismo. O que Platão diz? Que existe um mundo. Existe um mundo perfeito. Qual é esse mundo perfeito de Platão? É o mundo das ideias. Este mundo é o mundo perfeito. E o nosso mundo aqui? O nosso mundo é uma pálida projeção desse mundo das ideias. Explicando. Por exemplo, eu posso dizer para vocês o seguinte: olha, esse negócio aqui se chama pincel atômico, certo? Aí Platão olha e diz: não, esse pincel é pincel atômico aqui, mas lá no mundo das ideias, no mundo perfeito, esse pincel não é um pincel, esse pincel é uma cadeira. Portanto, o que você tem aqui é só uma pálida projeção do mundo perfeito. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Então existe um mundo perfeito e este mundo aqui. A teoria lá da caverna, vocês já ouviram falar? Que o cidadão está todo mundo preso na caverna lá, né? Todo mundo preso na caverna. E aí de repente vem um feixe de luz. Só que ninguém tem coragem de sair. Aí tem um que sai e volta para dizer para o pessoal o que ele viu lá. É isso aqui. É esse mundo das ideias. Depois vocês pesquisem direitinho lá para vocês terem uma ideia do que é essa teoria da caverna de Platão. Mas ele trabalha com esse dualismo, né? Um mundo perfeito, um mundo imperfeito. E esse negócio acaba entrando também na doutrina. Porque é o seguinte, meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte: que quando a gente entra a partir do século II em diante, que essas heresias começam a surgir, as heresias cristológicas, e depois, com o avançar dos séculos, e a gente chega, por exemplo, a partir do século XII, o mundo ocidental, da banda para cá, que da banda para lá é outra coisa, ela não é afetada pelo mundo ocidental. Da banda para cá, a partir do século XII, tudo mudou. Todo o sistema de pensamento e crença, ele mudou a partir do século XII. O que acontece no século XII? O século XII, vocês já estudaram isso na escola, inicia-se a Renascença. Certo? O que é a Renascença? A Renascença é o grito de liberdade do quê? Da religião e do feudo. Então o povo vai se reunindo, né? Isso acontece no mundo das artes, né? Eles vão se reunindo lá no sul da Itália, nos burgos, nas vilas. Então vai lá os artesãos, os arquitetos, e começam a ter ideias diferentes daquilo que eles vinham comendo ao longo de mil anos pela Igreja Católica. E a partir dali, há uma cisão entre o divino e o secular. A partir do século XII, o mundo vem se secularizando e cada dia mais se secularizando. Haja visto chegar no século XXI, como nós estamos secular ao máximo, ao extremo. Então, a partir daí, as ideias começam a mudar. Deus sai do centro, o homem entra no centro. O que aconteceu com a reforma? A reforma é filha da Renascença. A reforma é filha da Renascença por quê? Porque é uma revolta, é uma revolução contra o sistema. Beleza, chegamos no século XVI. No século XVII, o que nós temos ali? Nós temos o iluminismo, onde o homem diz: olha, nós estávamos na idade da infância mental,
A infância é racional. A partir de agora, a razão, ela vai dar conta de responder tudinho. Pronto, aí Deus sumiu do mapa mesmo. Aí você vem avançando, você entra a partir do século XVIII, racionalismo, chega no século XIX, nós temos a teologia liberal, ou liberalismo. Tudo isso filho desse tempo, em que as ideias vão mudando. Então, ou seja, há uma ruptura, há uma cisão entre o divino e o humano. E hoje o homem é o centro de todas essas coisas. Então, essas ideias estão nascendo aonde? Na cabeça do... Tudo isso aqui é filosofia, irmão. A teologia, ela é filosofia. Ela vem bebendo da filosofia para entender algumas coisas. Mas o que acontece? A cisão é radical demais. Vamos voltar, tá entendendo até aí? Tudo isso para explicar platonismo para vocês aqui. É claro que nós estamos falando isso aqui antes de Cristo ainda, tá? É um negócio novo não. Sistema platônico modificado por Filho, aplicado por ele à explicação filosófica da religião do Antigo Testamento. Qual que é o problema? Filho era um judeu, ele quis aplicar a filosofia platônica para interpretar o texto do Antigo Testamento. Para quê? Para que houvesse uma aproximação entre a religião e o secular. Esse é o problema, quando a gente quer aproximar os dois mundos que não se misturam, é água e óleo. O evangelho não dá para se misturar com o secular, não se mistura, é água, mas quando você tenta, você acaba estragando tudo. Tá? Então é essa a ideia de Filo aqui, exerceu maior influência entre os primeiros pais do que o gnosticismo. Para Platão, Deus formou ou tinha razão divina, ideias, tipos ou modelo de todas as coisas, o que eu acabei de explicar. Essas ideias se transformaram nos princípios vivos e formativos de todas as coisas existentes e reais. Filo, ao explicar a criação, representa o Logos como a suma de todos esses tipos ou ideias, os quais constituem o mundo ideal. Então, o que nós temos aqui não é o mundo ideal. O que nós temos aqui é uma pálida projeção do mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Agora, você começa a pensar... Então, e tudo isso aqui para dizer que Jesus não veio em carne, minha gente. E quando você começa a pensar nisso aqui, você já vai entender onde que quer chegar. Quer ver? Onde que eu parei aqui? Na criação, ou auto-manifestação de Deus na natureza, não foi assim que aconteceu. Essa razão divina, o Logos, nasceu e foi enviado ou projetado, tornando-se o Verbo, dando vida e forma a todas as coisas. Não foi assim que aconteceu. Na aplicação dessa filosofia da doutrina de Cristo, foi fácil fazer dele o Verbo, assumindo, asseverando a sua personalidade, representando como especialmente manifestado e encarnado em Jesus. Tal tentativa foi feita por Justino Marte e Tassiano e Teófilo. Vira a página aí. Houve êxito no tocante à exaltação de Cristo acima de todas as criaturas. Ele foi feito Criador e preservador de todas as coisas, à luz da vida do mundo. Entretanto, isso satisfaz a consciência da igreja, porque apresentava a divindade como essencial, subordinada. Fazia sua geração extramundana, porém não eterna. Então você vê que tudo coaduna para dizer o seguinte: ele não é Deus. Ele só é uma emanação de Deus que veio cumprir um papel e pronto. Aí a gente volta naquilo que João está dizendo: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Então a gente não pode nunca cometer esse pecado. Não, mas você está falando de Cristo. Sim, estou falando de Cristo porque Cristo é o nosso exemplo, é o nosso exemplo a seguir. Não é ninguém, não é João, não é Paulo, não é ninguém, irmão. Esquece todos os autores bíblicos, esquece. O nosso exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Pedro é bem claro. Porque se você for, não, mas pastor, o senhor está demais. Então tá bom. Então siga um dos profetas, um dos patriarcas, e siga os passos deles, vocês vão fazer as mesmas coisas erradas que eles fizeram. Ou todos foram perfeitos? Foram perfeitos? Sim ou não? Não.
Então como é que eu vou seguir o imperfeito? Eu tenho que seguir o perfeito, que é Cristo. Ah, mas eu gosto de Abraão. Não, você pode até gostar, mas não tem como você seguir Abraão, porque Abraão deu as derrapadas dele. Não, eu vou seguir Isaac. Você pode até gostar, mas não dá para você seguir Isaac. Não, eu vou seguir Jacó. Não dá. Eu vou seguir Jonas. Dá? Vai pregar o evangelho com raiva, com uma pistola na mão? Porque você aceita Jesus, te mata agora? Não dá. Então nosso exemplo é Jesus Cristo, homem, que veio, morreu e ao terceiro dia ressurgiu para nos dar vida eterna. Certo, gente? Então não tem como tirar Cristo da equação. O que está acontecendo aqui é que eles estão tirando Cristo da equação para defender a divindade. Deus não precisa de advogado. Outro detalhe: a Bíblia não está aí para provar a existência de Deus. Me prove um texto na Bíblia que prova a existência de Deus. Aqui que diz Deuteronômio 23:5, Deus existe. A Bíblia não está preocupada com isto. A Bíblia está preocupada em mostrar que Ele criou todas as coisas e que todos viemos dele e ponto. Até porque nós não temos como provar, falando no sentido humano da palavra, nós não temos como provar a existência de Deus. Então eu não sei porque que os irmãos ficam discutindo com o ateu. E fica tudo apavorado com o ateu. Não, mas ele não acredita que Deus existe. Ele está certo. Diga para você, está certo, ele não existe mesmo. Porque se ele existisse, ele não seria Deus. Porque todos que existimos estamos presos a tempo e espaço. Deus está preso a tempo e espaço? Então ele não existe nesse sentido. Nesse sentido, tá? Vai dizer que eu estou falando nesse sentido. Estou dizendo nesse sentido de existência. Estou dizendo nesse sentido de existência. De tempo e espaço ele não existe porque ele não está preso nem no tempo nem no espaço. Ele está para além disso. Portanto, ele simplesmente é. Então não tem que me preocupar com o ateu. Eu só tenho que dizer, está certo mesmo. Porque se ele existisse, você não estaria aqui. Porque só quem não existe pode criar quem existe. Certo, minha gente? Tudo bem, gente? Não ficaram com dúvida nesse ponto? Se ficaram, explica para dizer depois lá, falar, o pastor tá louco, hein, pastor? Dá um jeito nele lá. Nós existimos, gente. Ah, mas e Hebreus? Hebreus, a gente tem que entender que a Bíblia tem que usar a linguagem que a gente consiga compreender, importa que nós creiamos que Ele existe. Importa que nós creiamos que Ele é. Ou seja, Ele está para além de todo tipo de existência. Ele cria e Ele faz a manutenção da existência. O importante não é só criar não, viu, meus irmãos? A gente para só na criação. Mas Ele cria e faz a manutenção da criação. Porque se Ele não fizer a manutenção da criação, isso aqui já teria acabado faz tempo. Não se acaba porque Ele cria e continua fazendo a manutenção até o dia de hoje. Por isso que Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Certo? Então, é por isso que eu falo, quando você quer pensar além daquilo que a Bíblia te permite, você vai chegar nessas coisas aqui que nós estamos vendo aqui. Todo mundo querendo defender a unidade de Deus, ela não precisa ser defendida. Por quê? Porque a Trindade nós aceitamos pela fé ou pela razão? É pela fé, meus irmãos. É pela fé. Não pensem vocês que vocês vão, essas explicações agora aquietou minha alma. Irmão, se você não aceitou isso pela fé, não vai ser a minha explicação que vai aquietar sua alma, não. Você vai ficar mais confuso ainda. Por quê? Porque isso aqui tem que ser aceito pela fé e não pelos argumentos que a teologia nos dá. A teologia, ela nasceu para dar resposta aos hereges e para preparar os crentes para debater com os hereges. Mas o que estão fazendo hoje? Em vez de debater com os hereges, aí fica uma discussão de otário. Me desculpe a colocação, é discussão de otário.
É eleição? É predestinação? É a gente vai ser arrebatado depois? Ou vai... Irmão, vai debater com herege. Vai dar razão da fé para... Não, aí fica lá 2 pastores, aí ficam lá arrumando pelo em ovo e ninguém vai se convencer de nada. A teologia não foi feita para isso. A teologia foi criada para dar resposta aos hereges, para fazer apologia da fé cristã contra os hereges, não entre nós. O problema é que a teologia hoje está servindo para o pessoal ficar se debatendo entre si, cada um com a sua fé. Olha, irmão, deixa o arminiano lá, deixa o calvinista lá. Depois, no fim da história, todo mundo vai estar certo e acabou. O importante é ir para lá. Não importa quando, o importa é que chegamos lá. Certo, minha gente? Então, tudo isso aqui para defender a unidade de Deus, que não precisa ser defendida, porque ele simplesmente é, porque eu tenho que aceitar essas coisas pela fé e somente pela fé. Há uma pergunta que eu sempre fiz na minha vida. Eu digo, quem criou Deus, meu Deus do céu? Da onde que ele saiu? Mas quando eu era pequeno, né, eu ficava bem vir aqui para a EBD, aqui na época, na década de 80, e aí o professor falava, na época que era meu professor, era o professor Yuri. Vocês conhecem o Yuri? Ele era meu professor aqui da EBD, e aí ele ensinava essas coisas todas, e ficava dizendo, mas rapaz, quem é que pariu? Quem é? Da onde que Deus saiu? Meu Deus do céu. Hã? Porque você fica pensando, como é que pode? Ele criou assim. Aí era um anseio de Moisés. Me dê a sua origem. De onde o Senhor surgiu? Eu preciso de um nome. Que se o Senhor me der um nome, eu vou atrás da sua origem. Mas como Deus não tem origem, o que Deus falou para ele? Sou o que sou, filhão. E chega lá e diz, ó, o eu sou, mandou eu aqui, e é isso, gente. Você já pensou, irmão? Tenta se colocar no lugar daquela gente. O camarada matou um cidadão, saiu fugido, aí de repente ele volta. Não, vamos sair daqui. Não, beleza, mas... Porque eles iam perguntar, quem é que mandou você? Em nome de qual divindade você veio aqui para tirar a gente daqui? Ou eu sou. Digo, rapaz, isso aí é nome? Não. E sabe por que o povo acreditou? Quem pode me dizer? Por que o povo acreditou em Moisés? Hã? Exatamente. O povo só acreditou porque Deus deu sinais para Moisés mostrar para o povo. Aí o povo viu tudo aquilo. Digo, não, aí se lembraram. O Deus dos nossos pais enviou Moisés para tirar a gente daqui. Por quê? Porque ele mostrou sinais. Aí o povo começou a acreditar, porque eram 400 anos em idolatria. Porque não pensa que aquele povo que estava lá era tudo crente, que não era não. Era tudo um bando de idólatra. E a Bíblia diz que eles eram idólatras até o osso. Quando Moisés subiu o monte lá, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, encheram a cara e fizeram lá embaixo um bacanal dos infernos. Que lá de cima, Moisés estava meio surdo. Diga, você está ouvindo? Ouvindo o que, Senhor? Dá uma olhada lá. Escuta lá a zoada que está lá embaixo. Desça lá. Acaba com essa farra dos infernos aí. Pronto. Então o povo só creu nisso porque ele mostrou sinais poderosos para o povo crer. E aí o povo diz, ah tá, então é esse aí sem nome que mandou você, então a gente vai atrás desse sem nome. Pronto. E estamos atrás do sem nome até hoje, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Moisés sofreu com o povo, né? Hã? Moisés sofreu com o povo, né? Imagine Deus. É verdade. Sofre até hoje. Então é assim, irmão, é essas coisas assim que, essa é a fé, não precisa, o povo complica demais, meus irmãos, demais, meu Deus do céu, fica preocupado com o diabo, deixa o diabo lá, o diabo está derrotado desde quando? Desde sempre,
É uns cultos que falam mais do diabo do que de Jesus. Mas o que um crente quer ficar falando do diabo num culto, meu Deus? O diabo. Deixa o diabo lá no canto dele lá. Deixa, vai falar de Jesus. Não, o diabo. Que diabo? Eu tenho a ver o que com o diabo? Tem a ver com Jesus. Eu não gasto meu tempo falando de diabo não, meus irmãos. Eu nunca dei doutrina de demonologia. Eu tenho 34 anos de fé, mais de 25 anos estudando esse negócio. Nunca gastei uma vírgula falando de demonologia. Irmão, o diabo é diabo, ele está aí, pronto, acabou. Diz que ele está vencido desde sempre. E que ele não tem poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, desde que esteja em Cristo. Agora, se estiver fora de Cristo, ele vai tomar conta de tudo, pronto, acabou, segue sua vida. É assim. Aí você fica lá perdendo tempo falando do diabo, e em vez de falar de Jesus, das doutrinas básicas, fica falando de um ser derrotado. Ou seja, dá mais valor para um ser derrotado do que para um vitorioso, como é o caso do nosso Cristo. Então, tudo isso aqui foi para defender a unidade de Cristo, que não precisa ser defendida. Tudo bem até aí, meus irmãos? Outro ponto aí, Orígenes apresentou a doutrina platônica da natureza do Logos de uma forma mais elevada. Ele não só insistiu em opor-se ao monarquianismo ou unitarismo, na possibilidade distinta do Espírito, mas também sua geração eterna como contrário à extramundana. Atribui essa geração como sendo a vontade do Pai, reduzindo assim o Filho a uma categoria de criação. Então, dá tudo no mesmo lugar. Ou seja, todo mundo negando que Cristo é Deus e que Ele foi criado em algum momento. Tudo isso para defender. Deus não precisa de advogado. Nós aqui, por isso que Ele disse que nós temos um advogado. Ele não precisa. Os irmãos pentecostais vão ficar bravos comigo hoje, irmão. Eu não vi essa fitinha aí, ó. Você, pastor, é louco. Diga aí. A outra teoria aí, a teoria de Sabeliano, que eu já até expliquei aqui, né? Reconhecia a gênero de divindade de Cristo, mas negavam quaisquer distinções pessoais na deidade. A mesma pessoa era simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra que eu expliquei da questão da pessoa? Que o camarada era um personagem que colocava 3 máscaras para fazer o papel, mas era uma única só pessoa. É essa a doutrina de Sabeliano. Ou seja, é o mesmo Deus que ora coloca a máscara de Deus, ora coloca a máscara do Filho, ora coloca a máscara do Espírito, mas é Deus, não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Acabou com a doutrina da Trindade. Não existe Trindade. Se é Deus se manifestando, a cada hora ele usa uma máscara, então não existe Trindade. Certo? E aí o arianismo. Esse aqui é o mais fácil de todos, porque qual que é o princípio de Ario? Ario diz o seguinte: Cristo foi a primeira coisa criada de Deus. Que as testemunhas de Javai abraçam essa doutrina até o dia de hoje. Não tem nenhum testemunho de Javai aqui, né? Tem algum católico aqui? Eu sou católico. Tem algum católico aqui? Sim ou não? Tem. Tem? Então tem 3. Eu, Benê e a irmã ali. Tem algum adventista aqui? Tem. Tem? A irmã adventista também? Benê? Eu também. Somos 3. Somos católicos e adventistas, tudo ao mesmo tempo, e crente em Jesus Cristo. Vou explicar, irmão. Pronto. Porque nós fazemos parte de uma igreja e estamos esperando o quê? O advento de Cristo. Eu sou adventista. Porque eu estou esperando o advento de Cristo. Agora, é claro que a gente não vai usar porque elas carregam um conceito pejorativo hoje, né? Ou seja, ela carrega o conceito teológico da teologia católica e da teologia adventista. Então, você não dá para você se identificar assim, não sei lá fora. Mas a gente é católico e a gente é adventista. Católico porque fazemos parte da Igreja Universal, adventista porque estamos esperando o advento de Cristo. Certo, meus queridos?
Então Mário dizia o seguinte: ele é a primeira coisa criada de Deus. Mas eu me disse que ele nunca foi criado, nunca foi gerado. Ele sempre foi exatamente o que ele é. Deus. Certo? Vira a página aí. Já está acabando, vou fazer a chamada.